Olá! Na aula de hoje, estudaremos o princípio da superposição de pulsos de onda. E estudaremos também o princípio da interferência, tanto destrutiva como construtiva. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje, estudaremos o fenômeno da interferência na ondulatória. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho como funciona o princípio da superposição de pulsos em uma onda, em ondas que entram em contato. Bom, para isso a gente tem que entender duas coisas. A primeira delas é que os pulsos são independentes, ou seja, eles estarem em interação um momento não implica que eles vão mudar o seu rumo, eles vão continuar o seu rumo, como se nada tivesse acontecido. E a segunda coisa que a gente vai ter que entender é que como se soma pulsos, né? Nesse momento em que eles estão em interação, o que acontece? Como é que a gente soma ou subtrai esses pulsos um do outro? Como isso acontece? A gente vai ver isso na aula de hoje. Vamos ver aqui esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, a gente pode ver um pulso vindo aqui para a direita e um outro pulso se deslocando aqui para a esquerda. Bom, a gente pode ver que eles vão entrar em contato, eles vão ocupar o mesmo espaço em um certo instante. Nesse instante, a amplitude desses pulsos vão se somar e vão se somar algebricamente mesmo. Se esse aqui for 3 e esse for 2, a amplitude da soma desses pulsos vai ser igual a 5. Agora, como a gente viu, e uma das coisas que a gente tem que entender é que após esse instante de interação, eles vão continuar seguindo o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Aqui, o pequeno que está vindo para a esquerda vai continuar indo para a esquerda, e o grande que está indo para a direita vai continuar indo para a direita. Agora, de que forma a gente pode classificar essa interação aqui que eles tiveram? A gente pode classificar essa interação como uma interação construtiva, porque, veja só, a gente tem uma amplitude de 3 e uma de 2, por exemplo, a soma aqui vai dar uma amplitude de 5, porque eles têm a mesma orientação espacial. Então, eles estão se complementando, eles não estão indo um contra o outro, entende? Na soma da amplitude. Portanto, a gente pode classificar essa interação como construtiva. No caso 2 aqui, é uma situação semelhante ao caso 1, porém agora a amplitude do pulso menor está para baixo, não para cima. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que no instante da interação, se esse aqui fosse 3 e esse fosse 2, a amplitude restante seria 1, porque o 2 aqui da amplitude do pulso menor que está invertido vai tirar um pouquinho do valor da amplitude do maior, que estava indo, só que na direção oposta, digamos assim, da linha aqui da corda. Ou seja, essa interação em que o 3 e o 2 vão resultar em 1, porque eles vão meio que cancelar um ao outro, a gente vai classificar como destrutiva. E como a gente viu também, aqui os pulsos vão continuar também, como no primeiro caso, como se nada tivesse acontecido. O invertido vai continuar para cá e o normal vai continuar ali para a direita. E agora, por último, no caso 3, é um caso específico do caso 2, na verdade. Muito interessante, que a gente vai usar muito durante a ondulatória, que vai ser quando a amplitude da onda que vem e da onda que vai foi igual, mas eles estiverem orientados de forma trocada, ou seja, um vai estar para cima, outro vai estar para baixo. O que isso vai acontecer? No instante de interação deles, eles vão se cancelar completamente. Então é como se eles não existissem por um instante. Eles se cancelam de fato. Mas depois você pode ver que eles vão continuar, porque essa é a tendência da onda. Ela interage por um momento e depois continua o seu percurso. Mas ela também vai ser classificada como uma interação destrutiva. Agora, qual vai ser o uso desse estudo da interação de pulso? Qual vai ser o uso principal na física para esse fenômeno da interação de pulso? O que vai acontecer vai ser o estudo da interferência de ondas, ou seja, vai ser a interferência contínua desses pulsos que vão interagir de novo e de novo e de novo. E nesse fenômeno, a gente vai ter dois casos que a gente vai estudar mais a fundo. Vai ser o caso da construtiva, ou seja, que a orientação deles vai ser a mesma, ou seja, eles vão adicionar um ao outro, e o caso que vai ser aqui esse terceiro caso, que é a destrutiva completa, ou seja, eles vão estar aqui trocados e a interação deles vai ser de fato nula, no ponto onde eles
se encontram, né? Então, esses dois casos vão compor aqui pra gente o que seria a interferência de ondas. Agora, de que forma a gente pode dimensionar isso sabendo, por exemplo, dimensões geográficas aqui da situação? Por exemplo, nesse caso aqui representado, a gente tem uma fonte de ondas aqui, outra aqui, e eles vão se encontrar em um certo ponto. E a gente sabe a distância desse ponto para cá e desse ponto para cá. Bom, o que vai acontecer é o seguinte: se as ondas estiverem em fase, ou seja, elas forem iguais e ambas saem da origem com a mesma orientação e vão fazendo o ondulado que a gente já conhece da onda, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que, dependendo da distância que cada uma percorrer individualmente, o tipo de pulso que vai chegar aqui no ponto de encontro pode ser dessa forma aqui, construtivo, ou pode ser dessa forma aqui, destrutivo. Então, como é que a gente vai dizer, somente sabendo a distância D1 e a distância D2, se um encontro aqui vai ser um encontro construtivo ou destrutivo das ondas? Bom, a gente vai pegar a diferença do percurso, ou seja, o quanto um andou mais que o outro, e a gente vai ver o quanto isso influenciou na mudança de fase. Ou seja, se essa diferença vai ser um múltiplo da onda, né, do comprimento de onda, essa distância vai ser um múltiplo da metade do comprimento de onda. Ou seja, vai ser um n vezes o comprimento de onda dividido por 2. Agora, como é que, sabendo esse múltiplo aqui, a gente vai dizer se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva? Bom, se esse número aqui for par, o que vai acontecer? Essa diferença vai ser um número par, que vai multiplicar metade do comprimento de onda, ou seja, a diferença vai ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Agora, se ela for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, isso não vai variar o pulso que vai chegar aqui. Porque, por exemplo, se eu tenho uma crista e eu somo um comprimento de onda, vai dar outra crista. E assim sucessivamente. Se eu somar mais comprimentos de onda, a frente de onda, o pulso da frente, digamos assim, vai continuar sempre sendo uma crista, ou um vale, digamos. Então, assim, se isso for par, e isso aqui for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, a gente não vai alterar o pulso da frente, ou seja, essa diferença aqui de caminho não vai alterar o pulso que vai interagir entre um e outro, não vai fazer diferença. Então, essa interação vai ser construtiva, se eles estiverem em fase. Agora, se o n for ímpar, você vai ter um múltiplo inteiro de comprimento de onda mais meio comprimento de onda. O que esse meio comprimento de onda a mais vai fazer aqui com a nossa diferença? Vamos supor que a gente soma todos os por exemplo, vamos supor que o n aqui ímpar vai gerar aqui um termo 3 meios, multiplicando o nosso comprimento de onda. Isso vai dar 3 comprimentos de onda e meio a mais de diferença. Ou seja, se eu tenho aqui o pulso da frente, e eu somo 3 lambdas, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o pulso da frente. Um equivalente dele vai continuar sendo o pulso da frente. Agora, se eu somo meio comprimento de onda, eu vou trocar, porque o meio comprimento de onda não vai ser um vale e uma crista, por exemplo. Vai ser só o vale. Ou seja, se eu somo meio comprimento de onda, eu vou inverter o pulso da frente. E se eu faço isso, bem aqui nesse ponto, essa diferença vai ser apenas o suficiente para causar essa interferência destrutiva completa aqui. Ou seja, se o n aqui, que vai multiplicar o lambda sobre 2, for ímpar, essa interferência que vai ter vai ser destrutiva. Portanto, a gente pode aqui concluir com essa aula que esse padrão de interferência de pulsos vai ter uma denominação, se ele é construtivo ou destrutivo, vai influenciar aqui no instante da interferência, ou seja, os pulsos sobrepostos vão interagir entre si no instante em que eles se encontrarem, e isso vai ter um reflexo quando a gente estudar aqui interferência de ondas, ou seja, essa interferência de pulsos vai ter um reflexo permanente aqui no ponto de encontro das ondas. E como é que a gente dimensiona isso? A gente vê aqui a diferença de caminho que as ondas que estão interagindo vão ter entre elas. E esse número aqui, o n, que multiplica lambda sobre 2, vai nos dizer se essa interação vai ser construtiva ou destrutiva. Muito obrigado.